Salve, irmãos! Espero que todos estejam bem. E a carta que saiu para esse período foi Os Enamorados. Essa, sem sombra de dúvidas, é a carta mais amada do tarô, né? Sei lá, essa imagem do casal feliz deve povoar o imaginário do povo, né? O símbolo do amor perfeito, né? Vai saber, né? Mas eu garanto que a mensagem desse arcano é bem maior que esse ideal romântico. Talvez esse seja o único arcano que aborda diretamente o tema escolha, decisão, e muito sobre o amor também, sobre as várias formas de amar. E esse arcano acusa um conflito onde a dúvida pode ser a grande vilã da coisa. Por isso ele aconselha que é chegado o momento do indivíduo optar entre dois ou mais caminhos, o que pode implicar na renúncia de algo ou de alguém. Grande parte das pessoas que me procuram para que eu abra o tarô, elas têm um ideal estranho de amor perfeito. Eles, não todos, tá? Eles querem uma mina que pareça com a Angelina Jolie. E elas, não todas, né, querem um cara que dê segurança e seja igual ao Thor. Aí eu pergunto, né? Tá, entendi. Mas o que é mesmo que você tem para oferecer em troca? Aí vem aquele mar de baboseira, né? Desde estabilidade financeira até receita de bolinho da avó, né? Numa dessas ocasiões, um carinha me disse numa consulta que ele tinha o abdômen definido. Eu disse, olha que bacana, mas não desmerecendo teu abdômen trincado, tá? Você tem mais alguma coisinha? Ah, eu sou bem legal. Falei, nossa, que partidão, velho. Tô quase me candidatando. Bom, a pergunta aqui é, como eu posso exigir do outro aquilo que não existe em mim? Lembrei, você quer alguém que te complete, né? Porque você precisa de alguém que tape todos os teus buracos emocionais. É isso, né? Então, bebê, e se eu te disser que essa missão de se fazer inteiro só cabe a você e a mais ninguém? Amor não foi feito para tapar buraco. Ele vem para somar. Por isso, esse arcano sinaliza que é necessária uma tomada de consciência, onde você vai ter que arcar com as responsabilidades das suas decisões. E também de enfrentar as próprias incertezas, né? Tomando as decisões necessárias. Por isso, ele sugere que você siga a tua intuição. Se o teu coração está mandando você seguir um caminho, confia nos teus instintos. Só não seja egoísta fazendo coisas pensando somente em você. Porque aí o tiro pode sair pela culatra, né? E nesse período tenta fazer o que for melhor para ambos os lados. Aqui, ó, o casal da carta sugere que qualquer decisão que tomamos influencia outras pessoas. E isso altera a sua vida e a de outros também. Mas no final a escolha feita só vai depender de você. E independente da tua escolha, tenta sempre buscar o caminho da paz e da harmonia. Entenderam? Por isso essa carta não significa só paixão e desejo. Esse arcano nos ensina que somos todos distintos e únicos numa relação. E para que exista uma sintonia entre parceiros é necessário existir uma indulgência para aceitar os valores do próximo. Porque se você for um 6 negativo, pode ser bem obstinado do lado não tão bom da coisa, tá? Pode se tornar um escravo dos familiares, né? E acabar também virando um capacho. Pode também se enterrar em casa, se tornando um recluso. E pode também sentir que lhe negam um amor que tanto merece e assim ter pena de si e cair na autopiedade e assim assumir o papel de mártir, né? Aí é medo. Bom, aqui as duas figuras humanas representam os fatores oponentes da fonte. Adão e Eva, macho e fêmea, positivo e negativo, e as mentes consciente e subconsciente. Ou seja, essas duas manifestações da força vital, elas devem equiparar-se antes de conseguir a unidade. Tá? O macho aqui, que é a mente consciente, olha para a fêmea, ou mente subconsciente, que por sua vez olha para o anjo, que é Gabriel, ou mente superconsciente. Porque somente através desse processo podemos atingir a nossa alma e usufruir o seu poder e inspiração. Aqui a árvore atrás de Adão simbolizam os signos do zodíaco. As chamas do lado esquerdo da árvore simbolizam os 5 sentidos, as do lado direito simbolizam o corpo e os planetas originais,
Atrás da Eva está a árvore do conhecimento. A serpente na árvore representa a Kundalini, que traz o poder de criar. Porque quando a Kundalini é retida no centro inferior do corpo, que é perto da base da espinha, só os sentidos são satisfeitos. Por isso é necessário elevar a Kundalini ou força da vida ao longo da espinha até os centros mais elevados da cabeça, para que essa força se expresse num plano mais grandioso. Resumindo, esse arcano tenta acender a luz da consciência que está ofuscada pelos teus desejos. E já que o foco de hoje é amor e coragem, né? Bora pro conto de hoje. O conto de hoje faz parte de um livro de Apuleio que chama O Asno de Ouro. A história é bem comprida, por isso eu vou contar só um pedacinho da história, tá? Eu acho que vocês já conhecem essa história. É a história de Eros e Psique. Conta-se que um rei tinha 3 filhas e uma delas era a mais bela. Mas muito bela mesmo. Tão bela que as pessoas começaram a cultuar a sua beleza, a ponto de esquecer a própria Vênus, que era a deusa da beleza, né? Só que Vênus, sabendo disso, fica ofendidíssima e pede a seu filho Eros, o deus do amor e mais belo de todos os deuses, que desça à terra e faça com que ela se apaixone por um monstro. Por quê? O que aquela mortal estava fazendo era uma falta de respeito, né? Então Eros fala, tá bom, mãe. Só que chegando lá, ele mesmo se apaixona por Psique. Cara, e agora? O que eu faço? Então Eros, ao invés de obedecer à mãe e fazer com que ela se apaixone por um monstro, faz com que ninguém se apaixone por ela. E com o passar do tempo, as irmãs dela se casam e ninguém entende o porquê Psique fica pra tia, né? Ninguém nunca a pede em casamento. Então o rei resolve consultar um oráculo, que era a voz dos deuses, para saber o que é que estava acontecendo. Só que se você consultasse esse oráculo, era obrigado a cumprir o que era dito. E o próprio Eros vai até o oráculo e fala com ele. E diz para que o rei a deixe no alto de um rochedo, para que ela se una com o monstro. E lá vai ele, né? Fazer o que, né? O oráculo mandou. Ele lamenta muito, mas não teve jeito. Ele a leva até o alto do rochedo, ela adormece e o vento a leva. E ela desperta numa pradaria na frente de um castelo maravilhoso. E quando ela entra no castelo, percebe que está tudo arrumadinho ali, né? Que tem comida na mesa, o quarto já estava arrumado, só que não tinha ninguém lá. Ela estava sozinha lá dentro. Era um castelo lindo, com tudo que ela precisava lá dentro, mas sem ninguém. E quando anoitece e ela se deita, ela sente alguém deitar ao seu lado no escuro, que disse que era o seu esposo e que ela teria tudo, mas que nunca poderia tentar ver o seu rosto, ou o perderia para sempre. E ela aceita, né? Não tinha outra alternativa, né? Sozinha ali, né? Melhor que ficar na seca. O tempo vai passando e ela, muito feliz com sua vida, pede para visitar as irmãs. E as irmãs, quando a veem mais bela que nunca e ainda por cima feliz da vida, morrem de inveja. E por conta dessa inveja começam a encher a cabecinha da pobre da Psique. Ah, sei não, hein, irmã? Estranho esse trem dele não deixar você ver o rosto dele. Abre esse olho porque ele deve ser uma serpente. Ou algum bicho medonho. Daqui a pouco você vai ter um monte de serpentezinha aí correndo pelo castelo. Se eu fosse você, eu dava um jeito de ver. Mas quem é que nunca teve um parente desgramado desse na família, né? Que não pode ver a felicidade da gente, que já começa a fazer inferno, né? Mas fica sussa que mais tarde as duas vão ter o castigo que merecem, né? Elas vão ser jogadas do alto de um precipício e morrem. Não que vocês desejem isso para os invejosos da família, né? Vocês são pessoas espiritualizadas e eu também, né? Tanto que eu sempre coloco esse tipo de gente nas minhas orações, né? Para que elas encontrem o caminho de paz e amor, né? Voltando. E por conta disso, Psique volta com a cabeça cheia de caraminhola. E na minha opinião, foi aí que Psique cometeu o maior erro da sua vida. Porque ela foi contra tudo de verdadeiro que sentia e ali nasce nela uma
necessidade doentia de provar sua felicidade, de pôr em prova tudo de mais bonito que ela carregava dentro, né, para satisfazer o capricho de terceiros. E não dá outra, né? No meio da noite, Psique leva uma lanterna na miúda para ver com quem ela se deitava todas as noites. E quando ela vê, ela leva um susto, né? Porque Eros não era só um deus, era o mais belo de todos os deuses. E de tão admirada que ela fica com a beleza de Eros, né, a lamparina treme e o óleo pinga em seu ombro, né, que acaba o despertando. E ele fica tremendamente ofendido por ela ter descumprido o acordo e diz que por conta desse ato ela nunca mais o veria. E sai voando janela fora. E ali ela fica sozinha e desesperada para ter de volta o amor do seu esposo. E sofrendo de tanto amor sem ter a quem recorrer, ela vai atrás de Vênus, sua sogra. Bom, não precisa nem dizer para vocês, né, que botar a sogra no meio vai dar merda, né? E ainda mais uma sogra despeitada e vingativa como Vênus, né? Bom, voltando a falar do significado da lamparina. Aqui quando Psique acende por um segundo e vê o rosto do divino, ela percebe que nunca mais vai poder viver sem ele. Como a sabedoria. Tem como você amar uma coisa que você nunca viu nem de vislumbre? É bem difícil, né? Algum vislumbre de sabedoria a gente tem que ter para se enamorar dela. Sábio é todo aquele que viu algo de nobre, belo, justo e honrado e se enamora de tal maneira que já não consegue aceitar menos. E deseja com a força de todo o seu ser que aquilo seja a tônica da sua vida. E uma vez que se vislumbra o rosto da sabedoria, agora é a hora de conquistá-la, né? Mas para conquistá-la você vai ter que se submeter a provas. Porque agora você que vislumbrou o rosto do divino nunca mais vai se contentar com menos. Bom, então Psique vai até a sua sogra divina e pede a oportunidade de reconquistar seu esposo, voltar a se unir com o divino. Lembra que a tradução de Psique é a própria alma humana que se apaixona pelo espiritual e busca essa fusão. E aí entram as provas. Vou dar uma resumida, tá? Tinha um celeiro cheio de grãos, inclusive de mostarda, né? Que são aqueles bem miudinhos. E era uma montanha de grãos, né? Então Vênus chega para ela e diz: te dou uma noite, amanhã pela manhã eu quero ver tudo isso aí separadinho em monte, tá? É sogra, né, minha gente, né? Bom, e Psique começa. Mas nem estava perto do término, ela já estava tão podre de cansada que acaba adormecendo. Então aparece milhões de formigas ali e acabam o trabalho para ela. E quando Psique acorda, né, pela manhã, todos os grãos estavam separadinhos em montes. E assim ela consegue terminar a prova. Agora você vai me dizer: pô, Carlão, essa Psique é muito da safada, velho. Quem terminou a prova foram as formigas e não ela. Tá, mas quem são as formigas? Ela mesma. As características da perseverança e da constância das formigas fazem parte dela. A tenacidade e através da noite dos tempos. Lembra daquele ditado que diz para separar o joio do trigo? Separar o bom grão é discernimento. Separar o cerne das coisas. Senso, discernimento e inteligência. A própria etimologia da palavra inteligência vem de inteleger, que significa escolher entre, escolher dentro daquilo que é aquilo que não é. E você sabe qual é o maior ato de inteligência? Identidade. Escolher entre aquilo que dizem que você é, quem é você realmente. Percebam que nessa prova esse atributo dela são as formigas que despertam uma constância, perseverança e inteligência que vão ser fundamentais para tudo que ela vai viver depois. E assim se aproximar cada vez mais do divino, que não está fora dela, está dentro dela mesmo, seu próprio eu divino. Bom, e bora para a próxima prova. Olha, velho, eu tenho a mente fértil, mas Apuleio se superou nessa. Disse que existiam uns carneiros antropófagos, né? Carneiro que come gente, né? Só Jesus na causa, né? Eles eram super ferozes, mas sua lã era de ouro. E adivinha o que Vênus, sua sogra mais que amada, pede, né? Um pouco da lã daqueles carneiros, né?
Então ela vai até o local onde os carneiros ficam tomando água, né? Olhando de longe, é lógico, né? E sem ter a mínima ideia do que fazer. Ai, senhor, como é que eu vou chegar perto desse bicho, né? E pegar essa lã pra desgraçar da minha sogra, né? E ali tinha uns juncos, né? Boiando no meio da água. E do meio desses juncos vem uma voz que fala com ela. Gata, tá vendo que perto de onde eles estão tomando água ali tem um espinheiro? Tô. Então, amada, eles vão ter que passar por ali, não vão? É, vão. Pelo prende em espinheiro, né não, coisa linda? É, prende. Então, amada, assim que eles forem embora, você vai lá e pega a lã que ficou presa. Você nem precisa chegar perto dos carneirinhos. Ah, tá. Agora você vai me dizer, pô, Carlão, como é estúpida essa psique, né? Até o junco é mais esperto que ela. Mas quem é o junco? Ela mesma. Lembra que lá atrás ela desenvolveu sua inteligência e discernimento? E por isso agora ela consegue ouvir a sua voz interior. Aquilo que Blavatsky chama de a voz do silêncio. Agora ela tem inteligência e por isso ela consegue ouvir a sua intuição, que é a voz dela mesma, tirando ela das enrascadas. Mas o principal, o que são os espinhos? São todas as maiores adversidades da tua vida onde você vai ter que tirar lã de ouro. Aprender a tirar de todos os espinhos da tua vida lã de ouro. Porque a vida não é masoquista, não é sádica. E nem você é masoquista, né? As dificuldades não são em vão, meu povo. Toda dificuldade vai ter sempre presa nela lã de ouro. Então vai lá, irmão, e retira a lã de ouro dos espinhos da tua vida. Não fica só vivendo medinho de ser espetado. Aprende com as dificuldades o que ela quer te ensinar. Aprende que a vida não é caótica e nem casual. E que em toda dificuldade tem sempre um pouquinho de lã de ouro presa lá. As coisas não vêm para te espetar, mas para te ensinar. Contanto que você saiba lidar com elas. Bom, e vamos para a próxima prova da nossa heroína. A psique tem que descer a um mundo dos mortos, porque entre o mundo dos mortos e dos vivos passava um rio, o Estige, que era guardado por um cãozinho simpático de 3 cabeças chamado Cérbero. E vendo sua sogra mais que amada, salve salve, entrega um vidrinho para que ela traga um pouco da água da fonte desse rio. Só que tinha uma coisa, esse era o rio mais poluído de todos, onde passava toda a sujeira do mundo e a nascente dele ficava numa ribanceira na beira de um precipício alto pra caramba. E ela não ia ter como alcançar de jeito nenhum, mas ela tinha que cumprir a missão de pegar a água da fonte do rio Estige. E como sempre ela fica, né, brisando lá sem saber o que fazer. Até que surge a águia de Zeus, a águia do senhor dos deuses do Olimpo, né? Que no caso aqui é Júpiter, porque a gente está falando em mitologia latina. A águia de Júpiter vem, toma o vidrinho das mãos de Psique, sobe até a nascente do Estige, pega um pouco da água da nascente e traz para ela. E assim ela conclui mais uma prova. Ah, Carlão, pede o impeachment dessa mina, velho. Mais uma prova que ela dá ao gato. Tá, mas quem é a águia? Quem? Ela. A águia, sendo o ser dos filhos da terra que voa mais alto, significa que ela aprendeu a elevar sua consciência, a elevar o mais próximo dos céus que um filho da terra pode elevar. E quando ela eleva sua consciência, ela descobre o quê? Onde nascem todas as sujeiras do mundo. Ela encontra no mundo dela a fonte de todos os defeitos, de todas as debilidades, de todos os erros que ela comete. Descobre a fonte de tudo aquilo que nela está poluído. Vocês percebem que todos os nossos erros têm uma fonte? Se você for até a fonte e descobrir onde está todo aquele lixo, de onde ele veio, você corrige com mais facilidade. A velha história da avalanche de gelo. Tem uma avalanche de gelo caindo em cima da tua casa, né? E lá no alto da montanha tem um pentelho com uma bolinha de gelo desse tamanhinho jogando. O que é mais fácil? Conter a avalanche ou dar um pedala no pentelho que está lá em cima? Entendam que no nascente das coisas são mais fáceis de lidar. É lá que nasce tudo o que existe de pior dentro de nós.
todos os valores ou ausência de valores. Mas você só vai conseguir isso se tiver a consciência elevada, né? Chegando perto do céu e descobrindo o que é que está errado, onde está a raiz de si mesmo. Bom, e depois de fazer tudo isso, não é lógico que depois de desenvolver a inteligência, de descobrir a fonte de todas as suas poluições e de aprender a ouvir seu eu interior, ela passe por um processo de purificação que faça vir à tona tudo que nela existe de mais belo? Pois é. Então Vênus manda que ela vá até as profundezas da Terra e traga à tona a beleza da mais bela das deusas. Mas Carlão, a mais bela não era Vênus? Mas parece que tinha uma deusa que era tão bela quanto Vênus. Era Proserpina na tradução latina, ou Perséfone na tradução grega, tá? E que era uma jovem linda que foi levada pelo deus do subterrâneo Hades para as profundezas da terra, ou inferno, e ficou presa lá embaixo, né? Mas sempre aspirando voltar, porque ela era filha de Deméter. Vocês percebem que a história de Proserpina é semelhante à de Psique? Ela está presa ao mundo material, mas aspirando subir para a companhia do divino? Então Vênus fala para Psique: ô coisinha, desce lá e me traz um pouco da beleza dela, porque você já estressou a minha. E a coitada da Psique, né, vence um monte de prova até conseguir chegar na Perséfone. E ela conta toda a história dela, e Perséfone, comovida, coloca um pouco da beleza dela numa caixinha. E assim ela sobe, ou seja, ela traz à tona tudo aquilo que ela tem de mais belo e profundo. Só que quando ela chega lá em cima, curiosa como toda mulher, ela abre essa caixinha e desfalece. E esse é o símbolo de que ela está passando de um patamar para outro. E nesse momento que ela desfalece, aparece Eros, que já estava louco de paixão por ela, desce e a resgata. Leva ela para o Olimpo, bebem da ambrosia, e assim ela se torna um ser divino. E unida ao amor, ela encontra seu próprio eu divino. E por amor ao divino, ela se eleva até os céus. E assim são felizes para sempre. Lindo, né? Bom, e para terminar nosso videozinho de hoje, um poeminha. Porque mesmo não parecendo, eu sou um rapaz bem romântico. Bom, ele fala sobre o amor de Eros e Psique. Superada minhas provas, um dia verei teu rosto, com novos olhos, com vestes novas. Superado meus limites, um dia terei asas para encontrar minha casa. Então, em plena liberdade, pelos ares, pelo espaço, cruzarei a eternidade nos teus braços, embalado em doces versos, dá-se o encontro tão perfeito, no coração do universo, o nosso leito. Gratidão, família. Espero poder ter ajudado em alguma coisa. Fiquem com Deus. Se vocês curtiram os videozinhos, se inscrevam no canal. Luz nos caminhos e que o vento sopre leve. Gratidão, família.